Oi pessoal, boa tarde. Está começando a quinta aula de programação de equipamentos industriais, curso técnico em eletromecânica, Escola Técnica Alvorada, professora engenheira Marina. Na última aula, a gente estava falando sobre os comandos, né? Comparação dos comandos, tanto no pseudocódigo como na linguagem C. E a gente estava falando sobre a estrutura de decisão, né? Quando a gente está falando de condicional, que a gente tem as três estruturas básicas. A gente tem a estrutura se então. Como é que é a estrutura se então? Ela só me dá uma opção, ou aquele caso é verdadeiro ou nada. Então ele não me deixa uma opção de que ele seja falso. Por exemplo, ele só tem resposta pronta para se ele for verdadeiro. Se ele for falso, ele não tem nenhuma resposta pronta. Então, eu tenho uma linha, né, uma máquina, e aí essa máquina, a minha programação que eu tenho é para que o quê? Para que a atividade dela só tenha resposta se for verdadeira. Se aquela condição que eu coloquei for falsa, a máquina não tem nenhuma outra resposta. A máquina só tem resposta para se for verdadeira. Então, essa estrutura se então é a estrutura que só possui bloco de comando para a condição verdadeira. A estrutura se então senão, ela é uma estrutura condicional que eu tenho dois blocos de comando. Eu tenho um bloco de comando para que se ela for verdadeira, eu tenho um bloco de comando para se ela for falsa. Então, uma condição pode estabelecer duas condições, uma se for verdadeira e uma se for falsa. Ou seja, chega uma operação na máquina, a máquina lê, a máquina vê a condição dela e pensa, essa condição, essa atividade que está chegando, ela satisfaz a condição, é verdadeira? Se for verdadeira, ela vai fazer uma ação, mas se for falsa, ela tem outra ação programada. Essa é a diferença da primeira, porque a primeira só tinha uma atividade programada se fosse verdadeiro. Aqui não, eu tenho uma atividade programada para ser verdadeiro e eu tenho uma atividade programada para ser falsa. Certo? Hoje a gente vai ver o comando se encadeado. Como é que é esse comando se encadeado? Deixa eu dar aqui um zoom. O comando se encadeado, gente, ele é aquela condição de eu tenho, por exemplo, três comandos gravados na máquina. E aí o que acontece? Se estabelecer o primeiro comando, ele tem um bloco. Se estabelecer o segundo, ele tem outro bloco. Se estabelecer o terceiro, ele tem outro bloco. Então aqui eu consigo programar mais funções, ou seja, eu tenho várias estruturas condicionais. Aqui a gente tem um exemplo, né? Gente, a música no fundo do meu vizinho hoje ele tá sofrendo mesmo, viu? Problema. Verificar se um número é positivo, negativo ou nulo. O que acontece? O usuário entra com um valor, a máquina vai ler se o valor é negativo, positivo ou se é nulo, que é igual a zero. Então aqui nisso, o usuário entra com um valor, né? Aqui a gente tem entrada de dados manual, e aí começa a primeira estrutura de decisão, que é a estrutura condicional. A primeira condição é se o número é negativo, ou seja, menor que zero. Gente, a ordem é você que escolhe. Eu poderia ter colocado aqui meu primeiro comando como ele sendo maior que zero ou ele sendo igual a zero. Tá? A ordem é você que escolhe qual é a primeira condição que você quer colocar no programa. Então, se aqui eu coloquei minha primeira condição menor que zero. Então, vamos lá. Eu entrei com o valor do número, a máquina leu e perguntou. O número é negativo? Se for negativo, ele vai estabelecer o bloco de decisão para essa condição. Então, o que significa? Vai exibir na tela negativo. Se não for negativo, ele parte para a segunda condição. Na segunda condição, ele lê se o número é positivo. Ou seja, se o número é positivo, se ele é maior do que zero. O que significa isso? Ele leu primeiro, ele viu que é negativo. Aliás, ele viu que não é negativo. E aí ele já foi para a segunda. Na segunda, ele fala que o número é maior que zero, positivo.
Beleza, se o número realmente for positivo, ele vai mostrar positivo e vai encerrar o algoritmo. Mas se ele não for negativo, gente, eu só tenho 3 condições. Se eu não estabelecer a primeira, se eu não estabelecer a segunda, então eu não preciso colocar outra estrutura condicional. Eu já sei que a resposta é a terceira. Como assim? Vou desenhar. Vamos imaginar que você tem 3 copos. 3 copos, isso aqui são copos, viu? Aí você tem uma bolinha, um copo. Aquela brincadeira que a gente faz, né? De botar a bolinha e mexer os copos pra ver onde é que a bolinha tá. Aí é que tá a bolinha, mas você não tá vendo que a bolinha tá aqui. Eu que tô te falando, mas você não sabe. Aí eu te digo, escolhe um copo. Aí você escolhe esse aqui. A bolinha tá aqui? Não tá. Se ela não tá aqui, eu excluo essa e eu tenho agora 2 condições. Aí eu digo, escolhe outra bolinha, você escolhe essa, mas a bolinha também não tá aqui. Eu não preciso de colocar outra condição, você já sabe que a bolinha tá na outra. Entenderam? Então é isso que acontece aqui na estrutura condicional. São 3 condições, você só precisa colocar 2. Porque se não é a primeira e se não é a segunda, lógico que vai ser a terceira. É por isso que não tem outra estrutura condicional aqui, tá bom? Então, se não é negativo, se não é positivo, é porque ele é nulo, ou seja, igual a zero. Então, se foi para a primeira e deu se não, né? Não deu se sim, deu se não. Foi para a segunda, não deu se sim, deu se não, é porque o número é nulo. E aí o número nulo, essa bolinha, é o fim da estrutura condicional e já joga para o fim do algoritmo. Certo? Então, repetindo, eu entro com a entrada de dados manual, eu leio a primeira estrutura condicional, minha primeira estrutura é menor do que zero, poderia ter colocado que era maior do que zero, não tem problema. Isso quem determina é você. Agora sim, o que você for colocar no primeiro, você tem que gerar o restante dos códigos de acordo com o que você fez. Por exemplo, se você joga o primeiro, menor que zero, mas se você coloca aqui nesse bloco para que ele mostre positivo, isso não vai ficar de acordo, né? Não vai ficar uma coisa lógica. Então você tem que programar as suas respostas dos comandos de acordo com a estrutura condicional que está aqui. Eu entrei com os dados, minha primeira condição é n menor que zero, né? N é o número. Se ele for realmente menor do que zero, vai exibir negativo e vai para o fim C e finaliza o algoritmo. Se ele não for menor que zero, eu só tenho 2 opções. Ou ele é igual a zero, ou ele é maior do que zero. Então ele vai para a segunda. Aí na segunda eu programei que ele seja maior do que zero. Então, se ele realmente for maior do que zero, a máquina vai exibir que ele é positivo e vai para o fim da estrutura condicional e finaliza o algoritmo. Mas se ele não for, o que me resta é só ele ser nulo. Então, quando a máquina lê que ele não é nem a primeira nem a segunda, ela já automaticamente lê que ele é a terceira condição. E aí ela já mostra, por isso que não tem outra estrutura condicional aqui, ela já mostra a terceira opção. E na terceira opção já finaliza o fim da estrutura condicional e finaliza o algoritmo. Lembrando, não tem como ele não ser nenhuma das 3. Se você coloca 3 condições, ele tem que ser uma das 3. Não tem como ele não ser. Ok? Então, cuidado com isso. Eu vou fazer esse mesmo problema aqui no Visual G. Por que hoje eu não vou fazer no Deve Ser Mais Mais? Porque a atividade de vocês é justamente fazer isso no Deve Ser Mais Mais. E é para fazer esse algoritmo no Visual G e no Deve Ser Mais Mais. Se eu fizer nos dois, aí eu entrego. Eu vou fazer só no Visual G e vocês fazem no Deve Ser Mais Mais. Então, vamos fazer isso aqui no Visual G. Abrir aqui meu programa. Se você quiser colocar os comentários, né, você fica à vontade, mas não é necessário, já expliquei pra vocês isso. Então vamos lá. Mas hoje eu vou colocar, porque eu já não vou fazer no Deve Ser Mais Mais, então eu vou fazer bem completo pra vocês. Vou colocar aqui no lugar do sem nome, vou colocar aqui verificação de números. Vou colocar aqui o nome da disciplina, programação de equipamentos
industriais. Meu Deus, deixa eu ver se tá gravando. Programação de equipamentos industriais. Professor. Vou botar aqui, Marina Araújo. E a descrição, aqui você vai descrever o que é que o programa faz. O que é que o programa está fazendo? Verificar se o número é maior, menor ou igual a zero. Autor, nome do aluno, você vai botar aqui seu nome e a data já é atualizada. Seção da declaração de variáveis. Quantos números você vai ter que verificar? Isso você vai mexer aqui. Se você só vai verificar um número, então você só declara um número. Então vou colocar aqui só N, vou botar N minúsculo. Então vou colocar aqui só N. E eu vou declarar ele sendo inteiro, porque a gente sempre estava falando dele como real. Então aqui eu vou declarar ele como inteiro. Lembrando, se você está declarando ele como inteiro, você não, quando você for testar ele, você não vai rodar valores decimais, tá? Eu estou fazendo inteiro porque a gente já tinha, até agora a gente já fez todos reais. Então, eu estou declarando inteiro. Se você quiser declarar real, tudo bem, você pode declarar. Mas se você declara ele como número inteiro, você não pode, quando você estiver executando o programa, rodar ele com número decimal. Professor, o que que acontece? O programa não trava, ele não buga, mas ele não lê o que tem depois da vírgula, tá? O problema é esse. Então aqui eu começo com a minha declaração. Eu vou pedir para o usuário digitar o primeiro valor, né? Porque esse valor que o usuário vai digitar é o valor do número que eu vou estar trabalhando. Então eu vou pedir aqui, ó, escreva. Só que agora eu já vou utilizar um escreval, que é para ir na linha de baixo. Escreval, digite o valor do número. Aí 2 pontos, espaço, aspas, parênteses. Certo? E aí eu vou pedir para o programa ler isso aqui como N, porque eu declarei N lá em cima. Tá, agora vamos lá. Vamos começar a primeira estrutura. Se o valor de N for menor do que zero, então o programa vai fazer o quê? Ele vai escrever o valor do número é negativo. Certo? Tá. Mas se não, aí eu já tenho que me dizer, como eu tenho 3 estruturas, eu não posso só botar se não e colocar valor falso. Porque eu tenho 3 se eu tenho 3, ó, presta atenção, eu tenho 3 se, 2 é sim, né? 1 é não. Ou seja, você tem que colocar 2 se não, certo? Então vamos lá. Se, eu já coloquei que o N é menor do que zero, agora eu vou botar N maior que zero. Se o número for positivo, então eu vou pedir para o programa escrever. Deixa eu o vizinho emocionado aqui. O valor do número é positivo. Pronto. Agora, preste atenção, você colocou o número. Ele não deu nem negativo, ele nem deu positivo. Então é porque ele é igual a zero. Então eu já vou encerrar o sinão e já vou escrever. Vou pedir para o programa escrever. O valor é nulo. Ops. Outra coisa, eu botei escreval no início, eu vou botar escreval em todo mundo. Escreval, pronto. O valor é nulo. Outra coisa, quantos se você abriu? 1, senão não conta. 2, pronto. Então você tem que fechar 2 se. Você tem que fazer 2 se. Para cada se que você abre, é um fim se que você fecha. Certo? Muito bem, fim algoritmo já está aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai rodar. Rodar para ver se deu tudo certo. F9, porque aqui não compila, né? Digite o valor do número. Vocês estão vendo que já foi para a linha de baixo, né? Já foi para a linha de baixo, então você não, quando você colocou aquele L do escreval, o valor já joga para a linha de baixo automaticamente. Vou utilizar aqui o número 2.
o valor do número é positivo, fim de execução do programa. Muito bem, eu aperto ESC. Vou testar agora o segundo bloco. Digite o valor do número menos 2. O valor do número negativo, fim de execução do programa. Fecha aqui. F9. Digite o valor do número 0. O valor é nulo, fim da execução do programa. Então aqui o programa rodou com os 3 valores, tá certo? Então relembrando, aqui a gente tem estrutura se encadeada. A estrutura se encadeada, você pode colocar quantas condições você quiser, mas você tem que tomar cuidado de, ao abrir, fechar, né? Você sempre dá 2 opções. E no final, lembra que se você quer fazer 3 condições, é porque você só vai colocar 2 losangos. Se você quer fazer 4 condições, você vai botar 3 losangos. É sempre um a menos. Por quê? Porque vamos pensar assim. Eu tenho 5 condições, vou abrir 4 losangos. Se chegar no primeiro não dá certo, vai pro segundo não dá certo, vai pro terceiro não dá certo, vai pro quarto não dá certo, é porque o que vai dar certo é o quinto. Você também não pode fazer um programa numa máquina de ter 5 condições e não estabelecer nenhuma das condições, porque a máquina vai bugar, tá bom? Então você tem que prestar atenção nisso. Sobre a prova. A prova de vocês vai ser mandada no grupo agora, tá? Juntamente com essa aula. Essa aula é a 5ª aula da matéria, a última aula da matéria, no caso. Na semana que vem vocês já começam outra matéria, tá? E a prova ela vai ser, eu já coloquei todas as informações no grupo, então vocês só acompanhem as informações. Todos os assuntos da aula estão na prova, tá bom? Então assim, tudo que a gente viu em todas as aulas tem uma questão para cada prova. Desculpa, tudo que a gente viu em cada aula é uma questão. A aula 1 é a primeira, a aula 2, a terceira, são 5 questões da prova, porque são 5 aulas, tá certo? E a nota que você tirar na prova é a nota que vai para sua média. Se você tirar 10, vai 10. Se você tirar 4, vai 4. E se tirar menos do que 7, recuperação. E se fizer recuperação e não passar, reprova. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E tchau.